Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar nesse episódio de Flamengo 0, LDU 0, lá em Quito, né, na altitude. Acho que qualquer análise passa pela altitude, que é um doping biológico. Acho que todo mundo sabe e qualquer pessoa no seu juízo normal tem que levar em consideração essa questão da altitude. Esse foi o 8º jogo do Flamengo lá em Quito, e nesses 8 jogos o Flamengo só venceu uma vez, que foi 2021, até revi os gols hoje. O técnico era Rogério Ceni e Gabigol ainda era jogador de futebol. Foram 2 gols de Gabigol e um de Bruno Henrique. O Flamengo venceu por 3-2. Só para mostrar a dificuldade que é jogar na altitude de Quito. Antes do jogo, se falasse pra gente, torcedor, pra comissão técnica, pra direção do Flamengo, assinar um documento que o jogo ficaria empatado, eu assinaria. Não sei vocês, né? Acredito que a comissão técnica do Flamengo também assinaria. O empate mantém o Flamengo vivo na competição. A gente tem totais chances de passar a LDU agora jogando no Maracanã. A gente também, quinta-feira, tem um jogo lá entre o Central Córdoba e o time da Venezuela. Pode acontecer um empate. Então, assim, o Flamengo se mantém vivo. Se perde, seria realmente uma situação bem complicada. A gente não passaria a depender só da gente. Sobre o jogo, o Felipe Luiz entra com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, que para mim foi o melhor jogador em campo. Danilo também jogou bem, até ganhou como melhor em campo pela Conmebol. Ayrton Lucas, que era o meu medo quando eu vi a escalação, altitude e Ayrton Lucas, falei pronto, mas fez um jogo corretíssimo, saiu exausto, não comprometeu e ainda tentou criar chances no ataque. A dupla de volante, Pulgar e o Everton Araújo. Sobre o Everton Araújo, já tem parte da torcida influenciada por, não diria repórteres, né, mas por influencers que vivem de Flamengo. Antes do jogo começar, já estava criticando o Everton Araújo. O Everton Araújo, jogador novo, vai errar, vai acertar, mas no jogo de hoje, para mim, fez uma grande partida naquilo que o Felipe Luiz pediu para ele, marcação, desarme, né? Ele conseguiu ir bem. Aí entrou com Gerson, Bruno Henrique, Juninho e Arrascaeta. Independente de altitude, a nível do mar, abaixo do nível do mar, se o Flamengo for jogar na Holanda, que é abaixo do nível do mar, o Juninho não tem condições de fazer parte desse grupo do Flamengo. Ele não consegue dominar nenhuma bola. A bola vem para ele, ele vai dominar, a bola espirra 3 metros. Ele não tem finalização boa, não chuta bem, não tem drible, não tem nada. A única coisa que ele faz é correr. Isso aí é o mínimo que se espera. Outro que eu achei que ficou abaixo foi o Gerson. Óbvio que tem a questão da altitude, mas a questão que eu falo sobre o Gerson é na tomada de decisão. É sempre um toque a mais, é um toquezinho de letra que não precisa. Nós estamos falando de Libertadores, cara. Libertadores, altitude, é para jogar ali o básico. Ele dá um toquezinho de letra no final do primeiro tempo, que sai escanteio para LDU. Então eu tô achando o Gerson assim, abaixo do que estava antes de ir para a seleção, tá? Sobre o jogo, eu falei sobre os jogadores, né? Bruno Henrique também, uma partida sofrível, sabe? Brigando com a bola. Então acho que tecnicamente faltou muito de Bruno Henrique e de Juninho. E do Gerson tomar decisões melhores. O resto do time que começou jogando manteve um bom nível de jogo, como eu já disse. Não sei se vocês concordam, mas para mim, Léo Ortiz, posicionamento impecável, ganhou todas as disputas de bolas,
todas. E conseguiu, dominava, né, recuperava a bola e saía jogando. Para mim, uma grande partida dele. Sobre o jogo, eu acho que o Felipe Luiz não esperava uma facilidade tão grande. Essa LDU, para mim, do que eu me lembro de Flamengo e LDU, que era um sofrimento danado lá, é a pior LDU que eu me lembre. Então, como eu disse antes do jogo, eu assinaria um 0-0 tranquilo. No decorrer da partida, os espaços que a LDU deu e, tecnicamente, um time muito abaixo, a LDU errou passe de 2, 3 metros. Os caras, tecnicamente, bem abaixo de outros times que eles já tiveram. Então, quando o jogo começa, no primeiro tempo, a gente sempre sabe que, né, jogando na altitude, dá para levar ali. Então, o Flamengo ficava com a bola, não forçava muita jogada, só ia na boa e foi criando algumas oportunidades. Não oportunidades muito claras, devido ao fato de hoje, Bruno Henrique e Juninho, todas as bolas que eles tiveram oportunidade, eles perderam. Então a gente tinha o Gerson, a Arrascaeta e o Wesley conseguindo jogar melhor. E o Ayrton Lucas também, das poucas vezes que tentou apoiar pela esquerda, também estava indo razoavelmente bem, esses outros jogadores. Então, o Flamengo conseguia chegar próximo à área da LDU, porém esbarrava na dificuldade que esse time tem, que é de concretizar a posse de bola em gols, né? No jogo de hoje, especificamente, não conseguimos criar tantas oportunidades cara a cara ou grandes chances de gol, situações reais de gols. No primeiro tempo, tem uma do Arrascaeta, que ele corta da direita para a esquerda, finaliza com a esquerda, porém, né, a bola sai fraca, já que é na canhota dele, e era uma jogada muito rápida, ele não teve tempo de pegar potência com a esquerda. Mas o Arrascaeta, pelo menos, consegue finalizar no gol. Coisa que eu não espero que o Juninho consiga algum dia, vestindo a camisa do Flamengo. Então o Flamengo tinha espaço, incrivelmente tinha espaço entre as linhas. A defesa da LDU não subia para compactar com o meio de campo, e o contrário também, o meio de campo não descia para compactar, para diminuir a linha, né, para diminuir o espaço da defesa com o meio de campo. Então, entre as linhas tinha espaço para Arrascaeta, para Gerson, para o próprio Pulgar, quando subia mais um pouco. Tinha espaço para os laterais. Faltou, o que é o problema crônico desse Flamengo, conseguir tomar a decisão correta. A tomada de decisão, na grande maioria das vezes que os nossos jogadores estão numa situação de ataque, a gente tem muita dificuldade na tomada de decisão, sabe? Se é para cortar para dentro ou cortar para fora, se é para driblar, se é para chutar, se é para fazer um cruzamento, se é para tocar a bola no lateral que fez a ultrapassagem. Então, além hoje da parte técnica está um pouco abaixo, o do Bruno Henrique e do Juninho muito abaixo, a gente também peca muito na tomada de decisão. Isso aí, acho que o Felipe Luiz poderia trabalhar melhor. Tem como trabalhar no dia a dia. Então o Flamengo precisa ser mais mortal, precisa ser um jogo mais natural ali no ataque. Eu sinto que às vezes pega a bola, tem opções, mas os caras ou prendem demais a bola ou faz o que não era para fazer. Então, assim, termina o primeiro tempo, eu fiquei confiante, falei, não, nós vamos fazer um gol. Que a LDU também, quando atacava a gente, era só bola longa, tentando pegar a gente desprevenido. Mas Danilo e Léo Ortiz, partida impecável. Os dois laterais também bem na recomposição da linha de 4. O Everton Araújo ficou mais fixo para dar um suporte, para fazer cobertura, principalmente do Wesley, que subiu mais do que o Ayrton Lucas.
e o Pulgar também. Então a gente estava um time, não tomamos muitos ataques perigosos. O Rossi, durante o jogo todo, não fez nenhuma defesa difícil. Eles tentavam mais cruzamento, mas o Flamengo bem marcado, não era aquele cruzamento que eles pegavam a bola livre na linha de fundo, era sempre bem marcado, e algum chute de fora da área, né? Então o Flamengo termina no primeiro tempo, na minha visão, a impressão que me deu é que no segundo tempo, se a gente mantivesse aquele ritmo, a gente conseguiria fazer pelo menos 1-0, né? Só que volta para o segundo tempo e o Flamengo, obviamente, vai sentindo o desgaste da altitude. Como eu já disse, não tem como fazer análise do jogo contra a LDU, lá em Quito, 2.800 metros de altitude. Não tem como fazer uma análise sem levar em consideração esses aspectos, né? Alguns lances do Flamengo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, o jogador do Flamengo errou o toque, deu o toque, a bola saiu mais forte do que o jogador esperava. Isso aí, né? Na altitude a bola fica mais leve, entre aspas, né? Tem menos ar, a bola fica mais leve, corre mais. E o Flamengo só fez um treino. Dificilmente em um treino o jogador vai se adaptar totalmente. Então, no primeiro tempo eu lembro de uma bola que o Gerson, o Wesley passou sozinho. O Gerson tocou muito forte. No segundo tempo, o Danilo também, umas 2 bolas pro Ayrton Lucas, que a bola correu mais. No segundo tempo também teve ali pro Cebolinha, que ele não conseguiu uma. O Cebolinha não consegue dominar a bola, a outra é muito forte. Então o Felipe Luiz faz as alterações, tira Bruno Henrique e Juninho, coloca Cebolinha e Luiz Araújo. Aí eu volto, aí é uma crítica que eu tenho ao Felipe Luiz, assim. O Luiz Araújo entrou no lugar do Arrascaeta, né? Ele insiste em botar o Luiz Araújo jogando centralizado. O Gerson, taticamente, a minha crítica ao Gerson no jogo de hoje é tomada de decisão e técnico, sabe? Nós estamos jogando Libertadores, não dá para ficar querendo dar letrinha no meio de campo, cara. Libertadores é diferente. Mas o Gerson, taticamente, a função dele exige muito do físico, que é recompor a linha de 4 pela direita. Então, na minha cabeça, quando eu vi o Luiz Araújo entrando, eu falei, opa, vai passar o Gerson para a função do Arrascaeta, um meia armador, próximo ao Pedro, que também já tinha entrado. Falei, vai fazer uma dupla boa ali, ele próximo ao Pedro, pode achar um passe para o Pedro, e vai deixar o Luiz Araújo, que está com fôlego novo, jogando pela direita e recompondo a linha de 4 com o Cebolinha pela esquerda, que também entrou, está com fôlego novo. Então nós vamos ter Cebolinha e Luiz Araújo descansados, o Gerson, que já estava bem cansado, jogando de meia armador ali próximo à área para tentar achar um passe decisivo. Só que não, o Luiz Araújo entra mais uma vez centralizado e o Gerson totalmente pregado na ponta direita. O Gerson já cansa aqui no Brasil. Volto a repetir, a função do Gerson realmente exige bastante do físico. Aqui no Brasil, quando dá 25 do segundo tempo, pode reparar, 30, o Gerson já tem dificuldade para fechar a linha de 4 no meio de campo, normal. Na altitude mais ainda. Então eu não entendi isso. Numa pequena parte do jogo, acho que foi circunstância lá de escanteio, alguma coisa, o Luiz Araújo ficou na ponta direita e o Gerson veio para o meio. Eu falei, beleza. Felipe Luiz percebeu, pediu para trocar, mas foi momentâneo. Então, se a gente reparar no final do jogo, a gente sofre um pouco pela esquerda. A LDU tinha sempre 2 para o Wesley marcar, depois que o Gerson chegava. Então acho que isso foi uma falha, né, do Felipe Luiz de insistir com o Gerson ali
até o final do jogo pela direita. Era só botar o Luiz Araújo, traz o Gerson para o meio, Cebolinha na esquerda e Pedro de centroavante. Mas não fez isso e, né, também, com certeza, o Felipe Luiz tem uma explicação para o Gerson continuar ali. Pode ser que seja que se botar o Luiz Araújo, tira o corredor do Wesley. Mas o Wesley também já estava cansado, velho. Faz, sabe, segura um pouco o Wesley se for o caso, deixa o Luiz Araújo, faz uma tabelinha. Luiz Araújo e Wesley em cima do lateral deles lá. Mas só uma opinião minha. E no segundo tempo, continua o Flamengo tendo o meio de campo da LDU tinha um buraco. A LDU atacava sem muito perigo. O Flamengo conseguia sair num contra-ataque, obviamente, não tão veloz devido ao cansaço da altitude, mas tinha um buraco no meio. Umas 2, 3 vezes o Luiz Araújo recebeu essa bola livre no meio. Aí tinha o Cebolinha, tinha o Gerson, tinha o Pedro. Só que aí, o que acontece? A gente falha na tomada de decisão ou na execução técnica. Aí não consegue fazer gol. Então assim, e a LDU só foi conseguir um ataque perigoso lá nos acréscimos, um cruzamento que é um problema crônico também do Flamengo. Cruzamento na segundo pau, né? Tinham 3 jogadores atrás do Wesley. Se a gente observar o lance, a bola passa pelo Wesley, não é culpa dele, ele está fechando para dentro da área, como o lateral deve fazer. O lateral do lado oposto, ele fecha junto com os zagueiros ali, para não deixar buraco. O meia ou o outro volante que tem que fechar para dentro da área também. Só que o Gerson não aguentava mais. Então, o jogador da LDU cabeceia sozinho atrás do Wesley. Se o Flamengo toma aquele gol, seria um castigo, pelo que foi o jogo. Não foi um jogo de grandes chances claras de gols, mas o Flamengo teve a chance com o Arrascaeta, teve a do Luiz Araújo. O Luiz Araújo é bom disso. Velocidade no mano a mano, ele cortou. O Pedro puxa a marcação para a direita. O Luiz Araújo corta para dentro, da entrada da área sozinho, chuta para fora. Sabe? Sim, não vou criticar tanto devido ao fato da altitude. Interfere. Sabe? Não dá para falar que não interfere. A bola fica mais leve, é tudo diferente. Mas assim, um pouco mais de calma. Às vezes eu acho o Luiz Araújo meio desesperado. Um pouco mais de calma, sabendo que tá jogando na altitude, dá um tapa na bola, velho. Bate com a chapa do pé, tirando do goleiro, ao invés de bater com o peito do pé com força, olha pro gol e bate. Essas bolas que se caem no pé do Arrascaeta, a gente tem mais chance de fazer o gol. Mas assim, não tô criticando o Luiz Araújo nesse lance, não, foi uma boa jogada, finalizou para fora. Então, para finalizar para mim, a moral do jogo. Antes do jogo, o empate estava bom, a gente assinava o documento empatando. No que foi o jogo, sai com um gostinho meio frustrante, né? Não estou falando assim que totalmente diferente do jogo contra o Vasco, por exemplo. Eu acho que todo mundo entende, né? Esse frustrante que eu estou falando é como que o jogo se apresentou para o Flamengo. Esse foi o 8º jogo do Flamengo lá, só tem uma vitória. Mas hoje dava para o resultadinho 1-0 ali, um chute certo do Cebolinha ou do Luiz Araújo, ou uma bola que sobrasse para o Pedro, um contra-ataque mais bem feito, uma tomada de decisão melhor do Wesley com o Gerson, um chute mais bem colocado. Então assim, resultado bom. Mas pelo que o jogo se mostrou para o Flamengo, 1-0 ali estava de melhor ainda. O Flamengo se mantém vivo no grupo, como eu já disse, se perde ia ficar muito difícil. Então o LDU tem 5 pontos, o Flamengo tem 4. O Central Córdoba, que joga quinta-feira, tem 4. Joga contra o time mais fraco do grupo, que é o time da Venezuela. Então provavelmente o Central Córdoba ganha, vai para 7.
A próxima rodada é Central Córdoba e Flamengo na Argentina. O Flamengo tem totais chances de ganhar lá do Central Córdoba. Eles ganharam da gente do Maracanã num jogo atípico. Fizeram 2 gols de bola parada e o Flamengo perdeu um caminhão de gols. Então, estamos vivos na Libertadores. Esse empate é aquele empate assim, quando a gente olhar o empate de 0-0 com a LDU que classificou a gente. Acredito que vai acontecer isso, como acredito que o Flamengo consiga as 3 vitórias agora. Vai jogar na Argentina, depois contra a LDU no Maracanã e depois contra o time da Venezuela no Maracanã. Então, sim, o time tem que fazer a parte dele. Não são adversários dificílimos, porém tem que jogar bem para ganhar. Então, um empate importante para a gente continuar vivo na Libertadores. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras. Abraço.